E os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Sim, é Mateus. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. A exposição não será deste texto, porém eu quero ler esse texto com vocês antes da pregação. Então abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o capítulo onde nós temos o Senhor Jesus entregando o seu maior sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, a maior porção de ensino que nós temos de Cristo nas Escrituras. Eu quero ler com vocês no capítulo 7, versos 15 a 20. Pensei muito numa introdução à pregação de hoje e não pensei em nada melhor do que senão as próprias palavras do Senhor Jesus nesse texto. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Então o texto diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E esse texto, irmãos, do Evangelho de Mateus é uma introdução perfeita, precisa, para aquilo que nós veremos hoje no texto de Atos, capítulo 4, versos 8 a 10. Nós temos um texto, agora vocês já podem ir lá para Atos, onde o apóstolo Pedro, ele começa a responder a um interrogatório que está sendo promovido pela liderança do povo judeu, os líderes religiosos daquela nação. Interrogatório que foi motivado pelo fato deles terem curado, de ter acontecido um grande milagre da cura de um homem enfermo, e também por terem ensinado ao povo acerca da ressurreição em Jesus. E o que nós temos diante de nós é a acariação de dois grupos. Nós temos aqui em Atos capítulo 4, dois grupos sendo colocados frente a frente. Dois grupos distintos de pessoas que afirmam coisas sobre Deus. São dois grupos de homens que dizem ter a palavra do Senhor, ter um caminho acerca da vida espiritual, acerca da paz, acerca de salvação. E diante destes dois grupos que nós veremos aqui em Atos, não há um caminho de neutralidade aqui. Você não vai encontrar um caminho alternativo. Quando nós lemos o texto de Atos e aprendemos acerca da história que é contada aqui, cada um de nós vai escolher um dos dois lados que estão neste momento frente a frente. Não tem como ficar em um meio termo acerca disso. Não existe um terceiro caminho, uma via alternativa. Nós vamos nos posicionar sobre isso. Ou nós vamos concordar com os apóstolos, Pedro e João, que estão aqui. Nós vamos crer naquilo que eles estão dizendo, crer no seu testemunho, nas suas palavras, ou, se não, nós vamos acabar nos posicionando do lado do Sinédrio, este grupo de líderes religiosos da nação judaica, esses líderes do povo judeu, que não acreditavam nas palavras dos apóstolos e não acreditavam em nada daquilo que falava acerca de Jesus de Nazaré. Mas, para que nós possamos tomar uma posição correta diante deste encontro aqui, de que lado vamos nos posicionar, para tomarmos uma posição acerca do ensino de Jesus, neste texto que nós vamos ler, é extremamente importante lembrarmos o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Lembrarmos dessas palavras que nós lemos do Evangelho de Mateus.
porque Jesus nos exorta a olharmos para os frutos das pessoas, a olharmos para aquilo que esses dois grupos que estão frente a frente em Atos produziram. E aí então, tomarmos uma decisão. Devemos considerar as palavras e os frutos. E aí então nos posicionarmos, ou do lado dos apóstolos, ou do lado do sinédrio. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, em Atos capítulo 4, nós vamos fazer a leitura desde o verso 1 até o verso 10, para pegarmos o contexto aqui mais amplo. Mas a exposição vai se restringir aos versos 8 a 10, que é onde nós estamos no momento, né? Nós começamos lá em Atos 1, temos dado sequência. Se Deus quiser, daqui a uns anos nós vamos chegar no Atos 28. Então diz assim o texto bíblico, Atos 4, a partir do verso 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e o recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Então, lembrando aqui um pouquinho do contexto, que começa lá no capítulo 3, Pedro e João, eles vão até o templo em Jerusalém, depois que Jesus já estava ressurreto, depois da morte e ressurreição de Cristo, e eles vão até o templo, e na entrada do templo encontram um homem que era enfermo desde o seu nascimento. O texto diz que ele era um coxo de nascença, e que ele estava na porta do templo pedindo esmolas. Ele não tinha como trabalhar para obter o seu sustento. Aquela única esperança dele de continuar vivendo dia após dia, a ajuda de terceiros. E neste momento, Pedro e João passam por ele, ele pede esmola, e Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, levante e ande. E aquele homem de imediato levantou e saiu glorificando a Deus e entrou com os apóstolos no templo. Logo uma multidão se juntou, perplexa com o que havia acontecido, vendo e conhecendo aquele homem que era enfermo e que estava lá saltando e glorificando a Deus. Eles quiseram saber, mas como isso aconteceu? O que houve aqui? E aí Pedro olha aquilo como uma grande oportunidade de pregação e evangelismo e faz um grande sermão naquele momento, mostrando que Jesus Cristo, aquele que foi morto, ressuscitou e havia curado aquele homem. E nisso as autoridades chegam até ali, veem tudo o que está acontecendo e prendem Pedro e João, e é a partir desse momento que nós estamos lendo. E aí nós já vimos, aqui do capítulo 4, dos versos 1 a 7, onde esse texto também é emblemático para a história da igreja, porque é a primeira tentativa de parar aquilo que é imparável. É a primeira tentativa histórica de parar a igreja do Senhor Jesus. É a primeira tentativa de parar a pregação apostólica, a pregação do evangelho. Mas isso é impossível de acontecer, porque a igreja é do Senhor e a igreja prosperará até o fim, não importa o quanto ela seja atacada. Nós falamos um pouco já aqui sobre a atitude dos líderes que prenderam Pedro e João, atitudes que claramente apontam para o orgulho. Eles não queriam outras pessoas ensinando, senão aquela elite religiosa. Eles não queriam que falassem acerca de Jesus de Nazaré. Eram pessoas ignorantes no sentido de não ter conhecimento
e não serem capazes de ter esse conhecimento sobre Jesus, e também pessoas com um coração corrupto, rebeldes contra Deus. Hoje nós vamos iniciar a análise de mais um momento aqui do sermão, onde começa de fato Pedro falando. Pedro agora pregando na defesa de Cristo diante do Sinédrio. O Sinédrio é esse concílio de líderes que estavam ali questionando acerca do milagre. Com que poder, com que autoridade vocês fizeram tal coisa? E aí na primeira parte aqui da exposição deste discurso de Pedro diante do Sinédrio, eu gostaria de mostrar para vocês o evidente contraste das obras do ministério apostólico em comparação com as obras do ministério desses líderes que estão ali interrogando os apóstolos. Depois desse contraste, nós veremos a qualidade dessas obras, o fruto. Será que é um fruto bom ou um fruto ruim? É um fruto saudável ou podre? E também nós veremos com que autoridade essas obras são feitas. Sempre, eu espero, que nós sempre tenhamos em mente as palavras de Jesus que nós lemos no Evangelho de Mateus. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Não há evidência mais segura de autenticar palavras do que o fruto, do que a obra. A pessoa pode afirmar ser uma pessoa confiável, mas se ela apenas falar que é confiável, você nunca terá certeza. Você vê no dia a dia, nas atitudes, se aquela pessoa é digna ou não de confiança. E assim ocorre aqui. Então, de acordo com o ensino bíblico, de acordo com as palavras de Jesus, ele diz que é possível que a gente identifique falsos líderes, falsos profetas, caminhos enganosos e perigosos por meio de uma análise objetiva das obras. Olhar para os frutos. E pelos frutos nós conheceremos aqueles que de fato estão falando coisas verdadeiras, estão sendo usados por Deus, e aqueles que não estão. Então reparem comigo aqui como o autor deste livro, que é Lucas, como ele ressalta aqui esse contraste entre os frutos dos apóstolos e desses líderes religiosos. E é importante notar o comentário que Lucas faz aqui sobre Pedro, antes de narrar as palavras de Pedro. O que ele diz no início do verso 8? Ele diz ali, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Só que é um comentário de Lucas. Ele está comentando antes de citar as palavras. Pedro, um homem que estava naquele momento cheio do Espírito Santo, começou a falar. Ou seja, Lucas quer deixar bem claro para nós de que o discurso que Pedro vai fazer aqui em defesa de Cristo, em defesa do ministério apostólico, tem uma fonte. E essa fonte não é apenas a cabeça dele. Essa fonte não é apenas aquilo que ele pensa, mas é a fonte do Espírito Santo de Deus. E uma outra tradução aqui que nós poderíamos ter desse versículo, desse início, que eu acho que traz a ideia do texto original até de maneira mais clara. Nós poderíamos colocar aí Pedro, guiado ou dirigido pelo Espírito Santo, disse tais coisas. Pedro está aqui sendo guiado, não apenas por aquilo que ele pensa, mas pelo Espírito Santo de Deus, que o inunda neste momento da história. Jesus, ele inclusive já havia alertado os apóstolos sobre aquilo que eles passariam aqui. Jesus havia dito que em algum momento, este dia aqui de Atos 4, chegaria até eles. O próprio Lucas narrou sobre isso no evangelho que ele escreve. Ele narra as palavras de Jesus, que são uma profecia que se cumpre aqui. São coisas que Jesus disse, vai acontecer, e ocorre. Lá em Lucas 21, versos 12 a 15, Lucas ele transcreve as palavras de Jesus para os apóstolos. E aqui não preciso abrir, irmãos, eu vou ler rapidamente. Ele diz assim, antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome.
Ele diz, olha, vai chegar um momento, antes da consumação de todas as coisas, antes do meu reino vir a este mundo, saibam que vocês serão presos. Vocês vão ser levados a prestar depoimento. Vocês serão confrontados por lideranças, governadores e reis. Agora, tudo isso tem um propósito, Jesus disse. Vocês serão levados lá não por causa de vocês, mas por minha causa. E vocês carregam o meu nome. E ele continua, isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Vai acontecer porque eu quero que vocês testemunhem sobre mim diante dessas pessoas. E ele diz, tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Porque eu lhes darei as palavras, lhes darei sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Ele diz, olha, não se preocupem naquele momento, quando vocês chegarem lá, com o que vocês vão falar, porque eu vou capacitá-los a falar coisas que eles não vão ser capazes de resistir. Eles não vão conseguir contradizer as palavras de vocês. E, irmãos, percebam como é justamente isso que ocorre em Atos. Inclusive a reação dos líderes. Veja o verso 13 de Atos 4. Olha a reação diante do discurso de Pedro. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Vocês perceberam? Não são dois homens simples que nunca tiveram um estudo formal. Eles não são rabis, eles não são mestres da lei, não são escribas, não são fariseus. E eles ficaram admirados com aquilo que Pedro falou ali. É exatamente o que Jesus disse que aconteceria. E sobre isso, irmãos, eu preciso abrir um parênteses aqui. É importante que se diga que o que acontece com Pedro aqui, o que ocorre com Pedro nesse texto, o Espírito Santo dirigindo as palavras, é algo específico para uma situação específica. Eu não posso, por exemplo, eu como pastor, me apropriar dessas palavras de Jesus, que foi direcionada aos apóstolos para aquilo que aconteceria na era apostólica, e justificar a minha falta de preparo para subir no púlpito e pregar. Chegar a dizer, olha, irmãos, pastor, o senhor se dedica para preparar o sermão? Não, irmãos, eu chego no dia, porque o Senhor Jesus disse que eu não precisaria me preocupar, que o Espírito Santo falaria no meu lugar. Então eu não me preparo, eu não estudo, eu venho e falo o que o Espírito mandou dizer. Queridos, que perigo. Se eu vier aqui falar só aquilo que eu penso, que eu acho, eu não vou oferecer nada para vocês amanhã. Se eu não me preparar de segunda a sábado, eu vou ter uma coisa pobre aqui para dizer para vocês. Então eu não posso me apropriar de algo que foi dito numa ocasião específica, para um povo específico, para um momento específico da história, e usar disso como desculpa para a minha preguiça, por minha falta de preparo. Pedro, ele era um homem habitado pelo Espírito. Isso aconteceu lá em Atos 2, quando o Espírito desce sobre eles. Mas aqui em Atos 4, existe uma capacitação que é especial, para uma situação especial, para um momento especial. Algo que Cristo disse que aconteceria. E estava ali acontecendo. Outro ponto importante e interessante aqui sobre essa pequena informação que Lucas dá a nós, o verso 8, sobre a presença do Espírito capacitando Pedro, é o contraste entre o ministério de Pedro, o ministério apostólico, e o ministério dos líderes que estão ali interrogando Pedro e João. Segundo o que Lucas nos relatou já aqui, desde o início do capítulo, os apóstolos, eles estão ali cheios do Espírito Santo de Deus. E os líderes? O que Lucas disse sobre os líderes? Eles estão cheios de ressentimento, cheios de medo, de suspeitas, de rancor, de orgulho, de ignorância, de corrupção. Os apóstolos cheios de ousadia, ensinando o povo, respondendo com coragem aos líderes. Já a elite religiosa, perturbada.
Eles têm medo de perder o controle do povo, do poder. E eles estão ali tentando, de todas as formas, impedir os apóstolos de falar, de ensinar sobre salvação, de ensinar sobre ressurreição. Os apóstolos realizaram um ato de bondade e de misericórdia, na semelhança daquilo que Jesus fez ao longo do seu ministério. Eles curaram um homem enfermo. Já os líderes estão ameaçando, estão prendendo, estão interrogando aqueles que fazem o bem. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós não podemos esquecer, irmãos, que esses líderes aqui, eles eram vistos pelo povo como os verdadeiros religiosos. Eles se vestiam como religiosos. Eles falavam como religiosos. Eles se apresentavam como aqueles que eram os defensores, os protetores da palavra de Deus, das Escrituras. Eram os responsáveis pelo templo em Jerusalém. Eram aqueles que formalmente ensinavam e defendiam a lei do Senhor. Mas lembra do texto que eu citei na semana passada, Tito 1? A descrição perfeita dessas pessoas? Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio daquilo que fazem. Afirmam com a boca que conhecem o Senhor, que são os defensores da lei, da palavra. Mas aquilo que eles fazem de fato, a prisão, a ameaça, a perseguição, negam as suas palavras. Vocês não conhecem a Deus. Se vocês fazem isso, vocês não conhecem a Deus. E aqui existe uma lição extremamente importante para nós. É inclusive um provérbio de sabedoria popular, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática. Todo mundo já ouviu isso aqui. Não podemos nos deixar levar pelas aparências. A gente fala isso, é normal. As aparências, se nós fôssemos julgar apenas por elas, então os verdadeiros religiosos são os líderes, os que estão ali interrogando os apóstolos. Porque os apóstolos são dois homens simples, incultos, iletrados, que não fazem parte da elite religiosa. Mas a Bíblia diz, nós não podemos confiar somente nas aparências, porque as aparências podem nos enganar. As obras precisam ser consideradas. E neste caso, as obras testificam sobre quem de fato Deus está usando naquele momento da história. As obras estão ali autenticando qual dos dois grupos que estão frente a frente são de fato usados por Deus naquele momento. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore só é capaz de produzir frutos da sua própria espécie. Essa é a comparação que Jesus faz. Não há como mudar a natureza de uma árvore. Você não pode colher uvas de espinheiros. Você não pode colher figos de abrolhos. Essa é a comparação de Jesus no Sermão do Monte. E o mesmo acontece com as pessoas, irmãos. Os frutos, que são as obras, ou seja, tudo aquilo que a pessoa diz e faz, isso revela o que está lá dentro. O que domina o coração. Isso revela quem de fato a pessoa é. Exatamente como Jesus disse. Toda árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore má produz frutos maus. Porque não pode a árvore boa produzir frutos bons. Nem a má não produzir frutos maus. Ela só vai produzir frutos estragados. Ou seja, uma pessoa pode até fingir e viver como um religioso. Uma pessoa pode até viver como um cristão. Ela pode fazer isso por um certo tempo. Mas, irmãos, pelo convívio, conforme o passar do tempo, uma hora ou outra você vai perceber que tem algo de errado.
Por quê? Porque as obras, em algum momento, vão acabar denunciando que tipo de árvore, de fato, aquela pessoa é. Você vai ver, em algum momento, falta de compromisso com práticas que são piedosas. Você verá que há falta, muitas vezes, de interesse em assuntos comuns aos cristãos. Você sempre se reúne com a pessoa, mas ela nunca fala nada sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o que Cristo tem feito na vida dela. Ela nunca compartilha os seus motivos de oração. Ela nunca se preocupa em perguntar para as pessoas como é que eu posso orar por você, como Deus tem guiado a sua vida, o que eu posso fazer para lhe ajudar e lhe servir. Por mais que uma pessoa vigie, irmãos, a sua língua, em algum momento, a sua própria maneira de falar vai lhe trair. Porque a língua revela o que está aqui dentro do coração. Lucas, capítulo 6, verso 45, diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de esperança pelo título do seu time de futebol, você vai passar semana falando sobre isso. Você vai consumir notícias sobre isso. Você vai se alimentar sobre isso. Se seu coração está cheio de desejo pela aprovação nas redes sociais, você fará de tudo para fazer a melhor postagem possível, receber os likes que você tanto quer. Agora, se a sua preocupação é Deus, você vai separar todo dia um momento de oração e de leitura da sua palavra. Você vai tentar ter conversas edificantes. Você vai procurar conhecer mais, estar próximo de pessoas que conhecem mais que você, para que você possa se alimentar com isso. Pessoas podem nos enganar por certo tempo, mas conforme os frutos vão sendo observados com o tempo, sempre eles acabam revelando as verdadeiras intenções. Devemos sempre estar atentos às evidências que são as obras, os frutos da obediência, os frutos do amor a Deus. E sempre, irmãos, sempre é importante dizer, esses frutos, essas obras não salvam. São apenas a evidência da salvação que já aconteceu. São apenas as evidências de um coração que foi regenerado por Deus. Ou a árvore vai apresentar frutos dessa salvação, ou em algum momento, os frutos da perdição também vão aparecer. E esse é o ponto que Pedro começa a tratar agora no seu discurso. É daqui que ele parte, desse entendimento da importância dos frutos. Ele apresenta agora os frutos do ministério apostólico. E ele joga isso para que seja contrastado com os frutos do ministério desses líderes. E eu creio que Pedro ele tinha um entendimento de que isso deveria ser suficiente para retirar essas pessoas do estado de ignorância. Que isso serviria como uma ferramenta nas mãos de Deus para abrir os olhos das pessoas quanto a isso. E a partir daqui, as pessoas teriam condições de tomar uma decisão final sobre Jesus. Uma decisão final sobre o ministério dos seguidores de Cristo. Pedro vai apresentar agora a qualidade dos seus frutos, a qualidade das suas obras. Acompanhe de novo versos 8 e agora até o verso 9 do texto de Atos 4. Ele diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Irmãos, eu não sei se vocês percebem aqui. Olha o nível de loucura que está acontecendo neste momento. E olhem como o Espírito Santo de fato está capacitando este homem em um momento certamente de tensão, de medo, eu imagino. Os apóstolos foram presos, estão sendo ameaçados, estão sendo interrogados. É difícil não conter o nervosismo na hora de você ter que se defender diante de lideranças que te prenderam. A perna treme, a voz falha. Poucos dias atrás, esses mesmos líderes haviam prendido a Cristo e
crucificado a Cristo. Eu certamente estaria em pânico. Nós lembramos que Pedro, no momento da prisão de Jesus, fugiu. Se escondeu. Negou que conhecia Cristo para não ser preso também. E ele está agora como uma outra pessoa, completamente transformado, cheio do poder do Espírito. Essa é a justificativa da mudança. Cheio do poder do Espírito. E ele consegue mudar o rumo do interrogatório. Ele aponta o motivo pelo qual eles estão sendo interrogados. Pedro mostra a incoerência disso. Eles estão ali, eles foram presos, eles passam por perguntas e um interrogatório diante de liderança por terem realizado um ato de bondade, por terem feito um favor a um homem enfermo. Irmãos, isso é uma insanidade. Prenderam os apóstolos porque eles curaram. Eles restauraram a saúde de um homem que dependia de esmola para sobreviver. Pedro está dizendo aqui, olha, estamos sendo interrogados por vocês por causa de um bem que nós fizemos. Por ter dado restauração a um homem deficiente de nascença. Nós estamos sendo interrogados porque esse homem não conseguia andar e agora está aqui do nosso lado, em pé, saltando em louvor a Deus. É por isso que vocês estão nos interrogando. Então o apóstolo ele quer de imediato lembrar aos líderes esse detalhe. Fomos presos, estamos sendo interrogados por conta de um ato de bondade. Esse é o motivo. É como se ele dissesse, vocês estão cientes disso? Vocês estão se opondo à cura de um homem coxo de nascença, que precisava mendigar nas portas do templo para ter sustento. Vocês estão se opondo a isso. Então o argumento de defesa é bem claro. Ninguém, irmãos, ninguém em sã consciência pode considerar alguém culpado por ter feito um ato bom contra um homem doente. Ninguém pode ser considerado culpado por ter operado a cura a um homem coxo de nascença. E aí você percebe que cada vez é mais evidente o contraste das obras dos apóstolos e os líderes. De um lado nós temos um ato de bondade e de misericórdia, de pessoas que curam um homem enfermo. Do outro nós temos pessoas que prendem e que interrogam pessoas sob acusação de terem feito algo bom. Lembram? Eles estiveram na semana passada da ignorância presente no coração dos líderes. Você vê agora. Eles são incapazes de enxergar o que está acontecendo diante dos olhos. Eles se opõem a dois homens, porque eles são incultos e iletrados, por terem feito um ato de bondade contra alguém. Sendo que aquele ato de bondade foi um ato sobrenatural, que demonstra que Deus estava agindo por meio deles. É exatamente o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais Deus, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Irmãos, é o que está acontecendo. É uma cegueira. É não conseguir entender o que estava acontecendo ali no templo. Estão cegos de tal forma que a luz do evangelho não resplandece a eles. Eles não enxergam que é Deus usando aqueles homens, operando aquela cura. São descrentes que se colocam em oposição a Cristo e que são incapazes de entender o que está acontecendo ali. Agem com uma mentalidade anticristã, cegos, a serviço de Satanás no mundo. É o mal se opondo a tudo aquilo que é bom. Irmãos, é possível observar, por meio da conduta desses homens, uma das maneiras
como esta mentalidade anticristã, que se opõe àquilo que é bom, atua na perseguição dos que creem. É a promoção da inversão de valores. Tentam transformar o que é mal em bom e o que é bom em mal. E essa tática que os religiosos estão usando aqui, tentando transformar um ato de bondade em um ato de maldade, é muito comum nos nossos dias. Muito comum. E é importante, irmãos, que você entenda que certo e errado, o que é bom e o que é mal, são conceitos que precisam ser definidos de maneira objetiva, com base na revelação de Deus. Ninguém pode dizer, o que é bom para você pode ser mal para mim. Ou o que é certo para você pode ser errado para mim. Não. Esse é um conceito de verdade relativa, que é filosófico e que tem inundado o mundo afora, para que se descredibilize esse livro aqui. Nós, como crentes, cremos em uma verdade que é absoluta. Que o bem e o mal podem ser discernidos por aquilo que o Senhor nos revela. Que o certo e o que é errado precisam ser determinados por aquilo que Deus nos ensina. O mundo tenta subverter essa verdade. Quer um exemplo bem claro sobre isso? Relacionamento sexual antes do casamento. O que a Bíblia diz sobre isso? Não pode. Que é errado. Que isso deve ser desfrutado apenas dentro do matrimônio. No passado, não muito distante do nosso, irmãos, era algo considerado errado pela maioria das pessoas. Havia um senso de valor de que isso não deveria ser feito. Estava muitas vezes até relacionado à honra. Havia um respeito do homem pela mulher. Existia a ideia de guardar a honra da jovem, e ela guardava a sua honra para o matrimônio. Agora, como isso é visto nos nossos dias, irmãos? É assim que o espírito anticristão atua no mundo, subvertendo os valores de Deus, subvertendo tudo aquilo que é verdadeiro, honesto e justo. Tudo aquilo que é bom. E aí eles pegam esses conceitos que a Bíblia coloca como certo, como algo bom, e transformam isso. Subvertem isso de tal forma que muitas vezes aquilo que é bom na palavra, hoje em dia é discurso de ódio. É homofobia. É machismo. Coisas do tipo. Aconteceu há poucos dias atrás na Finlândia. Não sei se vocês chegaram a ler essa reportagem. Foi vinculada em poucos veículos de comunicação. 2 pessoas, incluindo um bispo luterano, estão sendo julgados na Finlândia. Julgados por discurso de ódio. Mas o que eles fizeram? Ameaçaram pessoas? Propagaram coisas violentas contra grupos sociais, enfim? Não, eles defenderam nas suas redes sociais particulares o casamento tradicional de um homem com uma mulher. E eles citaram versículos bíblicos para defender a sua posição. E eles estão sendo julgados. E eles podem ir para a prisão por isso. Tiveram suas redes sociais censuradas e possivelmente vão pagar alguns milhares de euros de multa. Perceba o modo dessa mentalidade operar? Você pega aquilo que é bom de acordo com a palavra de Deus, uma família tradicional, homem e mulher, com o homem liderando o seu lar, e passa a vender, a afirmar de que isso é opressor, de que isso é antiquado, e de que quem defende esse tipo de coisa está promovendo ódio contra as outras pessoas que não creem assim. E você fica lá martelando sobre isso o dia inteiro na cabeça das pessoas. E isso vai ocorrer com todos os demais assuntos, irmãos, sobre tudo aquilo que Deus diz que é bom. Sexualidade, casamento, dinheiro, política, aborto, sobre a criação do universo, sobre a existência humana, sobre o valor da vida,
sobre a maneira como nós lidamos com a natureza, com os animais. Tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é invertido e é transformado no oposto. Se Deus diz que algo é bom, o mundo vai dizer que é mal. Se Deus diz que tal prática é errada, o mundo vai dizer que é certa. Que frutos o mundo tem colhido diante desse tipo de pensamento, irmãos? Em que situação nós nos encontramos como sociedade? O que nós vemos por aí? Cada vez mais depressão. Cada vez mais jovens crescendo sem referência e sem identidade, porque já não se sabe mais o que é ser homem e o que é ser mulher. Uma quantidade absurda de divórcios dentro de igrejas, irmãos. Inclusive, pessoas subindo ao púlpito para testemunhar que Deus abençoou com um novo casamento. Irmãos, o que está acontecendo, irmãos? Mães solteiras, criminalidade cada vez maior, doenças, guerra. É isso que o mundo tem colhido. Os frutos da desobediência, eles podem até parecer agradáveis em um primeiro momento aos olhos, gerar algum tipo de prazer momentâneo, mas esses frutos estão cheios de veneno, que conduzem apenas para caminhos de morte e destruição. E sabe o que é ainda pior, irmãos? Que essa distorção de valores, ela está sendo ensinada diariamente nas escolas para os seus filhos. Diariamente, as crianças são ensinadas a todas as coisas sem Deus na equação. Tudo é ensinado tirando Deus da jogada. E isso está lá sendo propagado, dia a dia martelado na cabeça dos menores até os maiores. E nós temos que saber disso, irmãos, para que a gente esteja atento, para que a gente possa em casa ministrar sobre os valores de Deus e da palavra. Porque não espere que alguém vá fazer isso por você. Que vindo no culto uma vez por semana será suficiente para apagar todo o erro que ele aprendeu a semana inteira, de segunda a sexta. Não vai resolver se dia a dia você não estiver ao lado, conversando, dialogando, mostrando, tendo argumentos, explicando, refutando os erros. Do contrário, irmãos, não se espante se em algum momento você começar a ouvir dentro da sua própria casa opiniões que conflitam com as Escrituras. E você vai ouvir dos seus filhos coisas que Deus condena. A verdadeira batalha espiritual, um tema tão presente no meio evangélico, né? Batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, aquela que a Bíblia ensina, ela é travada na mente. Travada aqui dentro, irmãos. É uma luta para controlar os nossos pensamentos. O que controla o nosso pensamento? É a renovação da mente de Romanos 2? Essa renovação constante, tirando tudo aquilo que eu aprendi de errado e colocando coisa boa ali dentro? Ou será que o que domina a minha mente é esse mesmo tipo de pensamento anticristo, que se opõe a Deus? O pensamento mundano e anticristão. Do que eu me alimento? De postagens em redes sociais? Do noticiário? A gente precisa conhecer todas as coisas. É óbvio. Não estou dizendo para abandonar tudo isso. Mas o que tem que dominar a nossa mente é a palavra. Para que quando a gente leia esse tipo de coisa, a gente possa apontar o erro. Olha, isso aqui que está escrito é um absurdo. Isso aqui é errado. Deus condena isso. Nós temos que nos levantar contra isso. Estão querendo aprovar o aborto no Brasil. Nós precisamos, como cristão, mostrar a incoerência. Os que defendem a vida estão defendendo a morte de um bebê na barriga. Como isso é possível? E aí, por fim, irmãos, voltando ao texto, agora no verso 10,
Depois de Pedro apontar a qualidade das suas obras, do milagre, o próximo argumento do apóstolo é mostrar a autoridade por trás das suas obras. A autoridade do milagre. O verso 10 é riquíssimo aqui, irmãos. Ele diz: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. A primeira frase aqui que ele diz, saibam todos vocês, é como um anúncio de que chegou o fim do tempo da ignorância para eles. Chegou o fim. Para eles e para todo o povo de Israel. Não há mais como alegar falta de conhecimento sobre Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, antes, vocês até poderiam usar o argumento de que não conheciam, que não sabiam. Mas a partir de agora, isso não vai mais ser possível. Saibam todos sobre essa informação. É um ultimato. A partir de agora, não tem mais como se esconder na capa da ignorância. E aí, depois do ultimato, Pedro ele responde a pergunta que eles fizeram no verso 7. Né? A pergunta foi, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí o apóstolo agora responde, dizendo que o milagre foi realizado sob a autoridade e o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro e João, eles dizem, não fomos nós. Esse ato aqui não aconteceu com as nossas próprias forças. Mas ele só ocorreu pelo poder e pelo nome de Jesus. Poder do nome de Jesus. E mais uma vez, irmãos, sobre isso, eu não tenho como não citar. Isso aqui não é uma defesa de uma fórmula mágica. Talvez alguém que já frequentou igrejas evangélicas já deve ter visto muito a expressão em nome de Jesus, como se fosse o abracadabra gospel. Você fala aquilo e coisas sobrenaturais acontecem. Irmãos, não é isso que está sendo defendido aqui por Pedro. Não é a defesa de uma fórmula mágica. Ele não está dizendo assim, olha, diga em nome de Jesus e coisas sobrenaturais vão acontecer, não. A ideia que ele está ensinando aqui é, olha, o milagre, ele ocorreu baseado no poder e na autoridade de Jesus. É isso. Olha, esse milagre que aconteceu, ele acontece no poder de Jesus e sob a autoridade dele. Foi Jesus que operou este milagre. E ele fez isso por meio dos seus representantes, os apóstolos, Pedro e João. E é interessante também notar que Pedro ele fala de Jesus Cristo, o Nazareno. E talvez para nós aqui isso passe despercebido e não cause impacto. Por quê? Porque nós estamos familiarizados com esse nome, Jesus Cristo, o Nazareno. Mas Jesus Cristo não é o nome e o sobrenome de Jesus. A gente pensa, né? Jesus, sobrenome Cristo. Não, Cristo ele é um título messiânico. E Nazareno era uma forma depreciativa que essa liderança judaica chamava Jesus. Tinha relação com o pequeno vilarejo de Nazaré. Um vilarejo insignificante, não era uma cidade importante. E eles usavam isso para mostrar que Jesus ele não era um rei como se espera um rei de uma cidade grande, que nasce em um castelo. Eles usavam isso de maneira negativa. Então Pedro está dizendo aqui, olha, sabe esse homem, o Nazareno, insignificante para vocês? Pois bem, na verdade, ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que vem para reinar. Ele é o rei Messias que vocês tanto esperam. É isso que ele está falando. É um jogo de palavras para mostrar para eles a incoerência. Sabe o insignificante que vocês achavam? Pois bem, Deus o ressuscitou e ele é rei. Um dia vocês verão ele reinando. Isso causou um alvoroço. Para nós não causa impacto. A gente lê o texto e passa batido. Mas naquele momento, os olhos das pessoas devem ter arregalado. Como assim? E aí você percebe que em poucas palavras, a quantidade de informação que Pedro está aqui despejando sobre eles. Ele está dizendo que Jesus é o Messias, enviado por Deus para salvá-los. Ele diz que Jesus é o autor do milagre, e aqui também há uma consequência importantíssima, porque se Jesus é o autor,
é aquele que opera o milagre, é aquele que opera uma obra sobrenatural, então o poder de Jesus é divino. É divino. Porque só Deus pode realizar uma obra que excede a capacidade humana. Essa é a ideia do milagre. Um ato sobrenatural de Deus que intervém na história natural dos homens. O curso natural era o homem aleijado continuar aleijado. O homem coxo continuar coxo. Se ele foi curado em um instante, não precisou de fisioterapia, não precisou andar de andador por 6 meses, mais muleta por tanto, não. Pernas atrofiadas, que crescem, musculatura, tudo, salta. Sai pulando e andando, sem reabilitação, sem fisioterapia. Uma obra assim é a prova de que Deus está agindo. Ele interferiu no curso natural. O natural era permanecer doente, mas Deus interveio e deu saúde perfeita em um instante. Agora, se essa obra foi realizada por Jesus, então Jesus tem poder divino. Jesus é o próprio Deus. E ainda no mesmo versículo, Pedro ele lança sobre o sinédrio, sobre essas pessoas que estão interrogando, sobre o povo de Israel, toda a culpa da morte de Jesus. Ele fala, vocês crucificaram Jesus. Vocês crucificaram esse que Deus ressuscitou. Qual a implicação disso? Entendam então de que lado vocês se encontram. O lado que vocês se encontram não é o lado de Deus. É o lado dos opositores de Deus. Inimigos do Senhor vocês são. E aqui eu quero lembrá-los de mais um texto do Evangelho de Mateus. Abram lá em Mateus 28. E eu estou quase encerrando, irmãos. Mateus 28. Dos versos 11 a 15. É um texto que trata o que aconteceu logo depois da ressurreição. Jesus morreu, foi sepultado e havia acabado de ressuscitar. Versos 11 a 15 de Mateus 28. Ele diz ali, enquanto elas iam, aqui as seguidoras de Jesus, que foram as primeiras testemunhas da ressurreição, elas tinham visto Cristo ressurreto e estavam indo contar aos apóstolos o que havia acontecido. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda, aqueles que guardavam o túmulo, para que o túmulo não fosse saqueado, não fosse roubado, foram até a cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Contaram para os mesmos homens que estão ali, provavelmente interrogando Pedro e João. Reunindo-se eles em conselho, da mesma forma, o sinédrio reunido com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, diga isso, os discípulos deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos, e faremos com que vocês não tenham maior preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. O texto aqui mostra que os soldados que faziam a guarda do sepulcro, que estavam lá posicionados para que ninguém chegasse perto do túmulo de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam, os religiosos sabiam que os discípulos pregavam sobre a ressurreição. Jesus falou sobre a ressurreição. Então, eles, para evitar que isso ocorra, botam uma guarda lá que ninguém vai chegar lá, não vai tentar forjar isso. E aí esses soldados voltaram, depois do que havia acontecido, o terremoto, tudo o que aconteceu naquele dia, e contaram exatamente os fatos para os sacerdotes. Eles contaram para esses líderes. Contaram sobre o terremoto que aconteceu, sobre o anjo que tinha aparência como de um relâmpago. Falaram ali sobre o seu terror que eles sentiram, chegaram a perder a consciência. Enfim, os soldados contaram exatamente o que tinha acontecido. Jesus ressuscitou mesmo. Sinto informar para vocês, mas o maior medo de vocês aconteceu. Imediatamente, ao tomar conhecimento desse fato tão grandioso, tão surpreendente, os religiosos convocam uma reunião de emergência.
chama os líderes, os mais experientes, os anciãos, aqueles que eram considerados sábios do povo, fizeram uma reunião para o que vamos fazer a partir disso. Irmãos, o que eles deveriam ter feito? Reconhecido. Diante de tudo que ocorreu no sepulcro, não tinha mais dúvidas. Eles até poderiam, naquele momento, pensar, não, mas a gente não tinha como saber. Jesus não veio do jeito que a gente esperava um rei. Poxa, mas agora, né? Agora não tem mais o que a gente dizer. Ele ressuscitou. Aconteceu o que ele disse que ia acontecer. As palavras de Jesus foram autenticadas por isso. Ele é quem dizia ser. É a prova cabal. Não tem mais como se opor a isso. A ressurreição autenticou de uma vez por todas quem Jesus é. Mas qual foi a decisão desses homens? Reunindo-se, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Subornaram os religiosos, os defensores da palavra de Deus, os zelosos em guardar a lei. Aqueles que, não, somos os defensores da lei de Deus. Na lei que dizia veementemente que falso testemunho é um dos piores pecados possíveis. Está lá nos 10 mandamentos. Não dê falso testemunho. Eles estão lá subornando os soldados para que a verdade não seja conhecida. Para que eles deem falso testemunho sobre o que aconteceu no sepulcro. E, irmãos, eu trouxe isso para mais uma vez mostrar os frutos. Eles são evidentes. De um lado você tem a fraude. Você tem o falso testemunho. Você tem a mentira. Você tem o suborno. Você tem pessoas atuando em prol da morte de um homem inocente. Do outro lado, um milagre. Um homem restaurado. O testemunho ocular de pessoas que dizem ter testemunhado sobre a ressurreição. Tem ali uma interferência direta, divina, inquestionável, que foi feita sobre o poder e autoridade de Jesus. Mas ambos os lados afirmam serem usados pelo Senhor. Ambos dizem ser homens de Deus. Mas com quem está a verdade? Em quem você depositaria sua confiança? Em 2 homens incultos e iletrados, mas que as obras que os acompanham testificam? Ou 2 homens vestidos como religiosos, que falavam como religiosos, que diziam ser o caminho único correto para chegar a Deus, mas que são acompanhados por mentira, por fraude, por engano, por prisão, por ameaças? Pelos seus frutos os conhecereis. E diante disso, irmãos, para concluir, eu creio que o texto ele traz aplicações óbvias para nós. Aplicações sobre como nós devemos olhar para nós mesmos, sobre como devemos buscar evidências em nossas próprias vidas de uma verdadeira conversão. Evidências sobre a nossa saída do grupo de inimigos de Deus, porque em algum momento todos nós fomos inimigos de Deus. Sobre como devemos buscar obras que demonstrem os meus próprios frutos espirituais. Os frutos que são a evidência de que Deus está realmente agindo em mim. Eu devo prestar atenção sobre os assuntos que dominam as minhas conversas. Devo prestar atenção sobre isso. Tentar perceber se as minhas palavras, aquilo que eu digo, tem edificado a vida dos outros, tem contribuído com a santificação das pessoas, tem contribuído para abrir os olhos para a verdade de muitas pessoas, ou será que as minhas palavras apenas destroem a vida dos outros? Estou sempre denegrindo os outros, falando mal dos outros, fofocando sobre os outros. Os atos de bondade que eu pratico são atos bons, de acordo com o que a Bíblia diz que são atos bons? Será que eu sei definir o que é certo ou errado de acordo com a palavra de Deus?
Será que eu consigo perceber a loucura de um mundo que vive em oposição a Deus? Ou acho que está tudo bem? Não tem nada de errado. Será que eu percebo essa batalha espiritual que tenta sequestrar minha mente todos os dias? Todos os dias. Colocando imagens, vendendo coisas, trazendo filosofias, teorias, que na verdade denigrem a palavra do Senhor e que só querem corromper o nosso coração. São meditações que a gente tem que fazer. Será que a minha mente ela é mais moldada pela palavra ou pelo mundo? Por aquilo que Deus diz ou aquilo que as pessoas dizem, os influenciadores dizem, não sei quem diz? Será que eu escuto o que eles dizem com o crivo disso, mesmo aqueles que se dizem líderes espirituais, irmãos? Aquela pessoa que eu sigo, o pastor que eu escuto, eu comparo com a palavra para saber se aquilo está certo? É por isso que aqui a pregação é expositiva. Nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Você tem total condição de ler e dizer: mas eu não concordo com o que o pastor falou aqui. Não está de acordo com o que eu estou lendo. Precisamos ser assim, questionadores. Por quê? Porque todo homem é falho. Todo homem pode errar nas suas ideias, suas interpretações, nas suas convicções. A única fonte segura que nós temos é isso aqui, irmãos. Se você não andar com isso embaixo do braço, e aqui eu não falo literalmente, irmãos, não precisa sair daqui com a Bíblia e passar a semana inteira com ela embaixo do braço, mas é comparar tudo com as Escrituras. A nossa vida é repleta de altos e baixos, momentos em que nos sentimos super crentes, mas momentos que nós nos sentimos os piores de todos. Emocionalmente nós somos assim. Por isso que nós temos que viver por mandamento. Eu preciso fazer o que eu sei que eu preciso fazer, mesmo que eu não me sinta bem, ou que eu não sinta desejo, ou que eu não esteja disposto. Eu preciso conhecer as Escrituras diariamente, e eu preciso fazer isso mesmo que eu não esteja motivado para fazer isso. Muitas vezes a minha leitura bíblica é na base do esforço e do suor, porque, poxa, vamos lá de novo, mais um capítulo. E a gente tem que fazer, porque nem todo dia nós vamos estar totalmente alegres e desejosos para uma grande leitura bíblica e meditação no texto. Não é assim que funciona. Mas nós precisamos. Nós não vamos ter muitas vezes desejo de orar, mas nós precisamos. Nós precisamos viver por mandamento e não por sentimento. Frasezinha que o pastor Adriano repete mais e mais e mais vezes. Sempre que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Mas há também aqui uma aplicação sobre o olhar com os demais, o nosso olhar com os de fora, especialmente com aqueles, irmãos, de acordo com o texto, que se colocam como líderes espirituais. Homens que alegam ser portadores da palavra de Deus. Nós não podemos confiar só nas aparências, irmãos. Nós devemos ser cuidadosos. Nós devemos observar os frutos, o exemplo de vida, a conduta na família, as palavras que são ditas no dia a dia. Nós precisamos ver o proceder e assim por diante. E aí comparar tudo com a palavra. Tudo com a palavra. Sabendo que nós não vamos encontrar uma pessoa perfeita. Nós jamais seremos perfeitos no tempo presente. Mas a forma como alguém age quando erra também é um fruto a ser observado. Se alguém alega ser perfeito, já desconfie. É o que eu digo aqui na igreja. Se você conviver comigo durante a semana, todos os dias, você vai perceber um monte de falhas e erros e pecados. Mas eu tento vencê-los na minha vida. Eu peço perdão quando eu tenho que pedir perdão. Tento reconhecer os meus erros quando eu erro. Isso é importante também, irmãos. Dificilmente um fruto falsificado, artificial,
ele vai passar despercebido por muito tempo. Em algum momento, irmãos, tudo vem à luz. Tudo vem à luz. Por isso que nós não temos que ter pressa, e aqui na igreja, aqueles que já são membros sabem, aqueles que estão nos visitando talvez vão saber pela primeira vez. A membresia aqui na igreja, para você ser membro, quanto tempo demora, irmãos? Tem irmãos com mais de anos esperando, ansiosos por esse dia, mas a gente não tem pressa de fazer você um membro. Por quê? Porque a gente quer acompanhar a vida, a gente quer ensinar, a gente quer ver se essa pessoa de fato compreendeu, se os frutos na vida são de fato frutos de uma pessoa que realmente compreendeu o Evangelho e tem buscado viver o Evangelho. Isso é importante, irmãos. Desconfie quando alguém é batizado em um mês, se torna membro da igreja rapidamente. Normalmente há interesses escusos por trás disso. Sejam questionadores, irmãos. E tudo compare com a palavra de Deus. É como já dizia João Calvino: nada é mais difícil do que falsificar a virtude. Uma hora ou outra vem à tona o que de fato está ali dentro. Então eu termino com uma pergunta para que você medite, e aí então vamos orar para encerrar essa exposição e continuar com a ceia do Senhor. Que tipo de árvore nós queremos ser? Oremos. Querido Deus, obrigado pela Tua santa palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque aprove a Deus nos salvar dos nossos pecados. Aprove a Deus providenciar um caminho. E esse caminho é única e suficiente através de Cristo. Não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos, não há nenhuma boa obra que a gente possa apresentar diante do Senhor e exigir a nossa salvação. A salvação vem apenas por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, que se entregou no nosso lugar. E se nós cremos isso, Pai, isso é sinal de que o Senhor abriu os nossos olhos para a Tua verdade e nos fez compreender o Teu Evangelho. Porque também sabemos que nós precisamos do Teu Santo Espírito para nos dar o convencimento da justiça, da verdade, do nosso próprio pecado, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a então continuar em uma caminhada que demonstre com frutos visíveis a salvação que o Senhor procedeu no nosso coração. Que possamos ser aqueles que diariamente olham para dentro de si mesmos e procuram esses frutos, essas evidências de um coração regenerado. Que haja diariamente uma luta em cada um de nós contra o pecado na sua vida, com o desejo de conhecer e aprender mais do Senhor. E que também o texto de hoje nos traga a lição de como nós devemos olhar para os de fora. Sabemos que os que estão perdidos estão cegos para a verdade. Temos que ter um olhar de compaixão. Isso deve nos levar a pregar o Evangelho, a levar a mensagem capaz de abrir os seus olhos. Orar para que o Santo Espírito opere uma obra conforme Ele operou no nosso coração. E também para aqueles que se dizem líderes, que dizem ter a palavra de Deus, serem aqueles que apontam o caminho da salvação, que sejamos sábios e que sempre a gente não deposite a nossa confiança em homens, mas na palavra. E que a gente possa observar quais são aqueles que de fato têm levado a verdade com fidelidade. Que a gente saiba e tenha sabedoria para discernir os frutos apresentados, para que a gente então possa estar caminhando um caminho que é seguro. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Somos falhos, o nosso entendimento ele é distorcido pelo pecado, mas nos ajuda, Pai, a conseguir cada vez mais andar nos Teus caminhos e permanecer neles. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.